Se você tiver saldo no banco, eu te pago o dobro. O silêncio na agência bancária de luxo foi quebrado por uma gargalhada cruel, ecoando pelos mármores polidos. Um homem de 68 anos, com um chapéu de palha surrado e botas empoeiradas, acabará de pedir para transferir 15 milhões. O gerente, com um sorriso debochado, lançou o desafio: se tiver saldo, te pago o dobro. Mal sabia ele que estava prestes a enfrentar um furacão, e ninguém na sala imaginava a reviravolta que estava por vir. Fique conosco até o final. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe a sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. Este não era um dia comum, e aquele fazendeiro, que parecia tão deslocado, guardava um segredo que abalaria as estruturas daquele império financeiro. Prepare-se para descobrir a verdadeira face da riqueza e da humildade. Elias Rodrigues empurrou a porta de vidro da agência bancária, suas mãos calejadas pelo trabalho na terra. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor do sol que ainda se agarrava às suas roupas simples. Aos 68 anos, ele havia acordado cedo, como fazia há 5 décadas. Tomou seu café forte, observou o gado no pasto e decidiu que era hora de resolver aquela pendência bancária pessoalmente. Seu chapéu de palha cobria os cabelos grisalhos, a camisa xadrez desbotada denunciava anos de uso honesto, e as botas empoeiradas ainda carregavam vestígios da terra vermelha de sua propriedade. No pulso, um relógio de plástico simples, o mesmo que usava há 20 anos. Nada nele gritava opulência, nada sugeria poder. Era exatamente como gostava de ser visto, um homem comum. Os outros clientes, todos em trajes executivos impecáveis, afastaram-se instintivamente quando Elias passou. Mulheres de salto alto sussurravam atrás de bolsas de grife. Homens de terno ajustavam suas gravatas com desconforto. O contraste era gritante. Ali estava um mundo de aparências, de status, de julgamentos baseados no vestuário. Arthur Costa, o gerente da agência, observava a cena de seu escritório com paredes de vidro blindado. Aos 35 anos, Arthur se considerava um vencedor. Formado em administração pela melhor universidade, MBA no exterior, carro importado e apartamento no bairro mais nobre. Seu terno italiano custava mais que o salário mínimo de 3 meses. Seus sapatos ingleses brilhavam como espelhos. Mais um perdido, pensou Arthur, ajustando sua gravata de seda importada. Provavelmente nem sabe onde está. Ele havia construído sua carreira sendo implacável com os menos afortunados. Para Arthur, sucesso era medido pela conta bancária, pelo endereço, pela marca do relógio. E aquele senhor claramente não possuía nada disso. A recepcionista Sofia, uma jovem de 23 anos que admirava Arthur, também notou a presença de Elias. "Que vergonha!" murmurou para a colega. "Como deixaram esse homem entrar aqui?" Ela havia sido treinada por Arthur para filtrar o tipo certo de cliente. Pessoas como Elias, em sua visão, só traziam problemas. Quando Elias se aproximou do balcão de atendimento, o ambiente ficou tenso. Suas botas faziam um ruído diferente no piso de mármore. Alguns clientes pararam suas conversas. Arthur saiu de sua sala, caminhando com passos firmes e um sorriso que não alcançava os olhos. "Posso ajudá-lo?" A pergunta saiu com um tom condescendente, como se falasse com uma criança perdida. Elias tirou o chapéu, revelando um rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas com olhos firmes e inteligentes. "Bom dia, jovem. Preciso fazer uma transferência da minha conta." Arthur mal conseguiu disfarçar uma risada. Olhou para Sofia, que cobriu a boca para esconder um sorriso maldoso. "Claro, senhor." Ele parou, esperando o nome. "Elias. Elias Rodrigues. Senhor Elias." Arthur continuou pronunciando o nome como se fosse uma piada interna. "Quanto o senhor pretende transferir?" 15 milhões. É para uma aplicação na corretora. Precisa sair hoje antes das 2 da tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Sofia engasgou com a própria saliva. Os outros clientes, que até então fingiam não estar prestando atenção, agora olhavam descaradamente. Arthur recuperou a compostura e soltou uma gargalhada alta. "Se tiver saldo, te pago o dobro."
Sua risada sarcástica ecoou pela agência inteira. 15 milhões. Imagina só, Sofia, nosso amigo fazendeiro aqui quer transferir 15 milhões. Sofia riu junto, contagiada pela piada do seu chefe. Outros funcionários se aproximaram, curiosos com a comoção. A situação estava ficando constrangedora, mas Arthur estava se divertindo. Para ele, humilhar pessoas inferiores era quase um esporte. O senhor tem certeza que não confundiu os números? Arthur perguntou, sua voz pingando sarcasmo. Talvez seja 15 reais ou 150. Elias permaneceu calmo, acostumado a esse tipo de situação. Ao longo da vida, havia aprendido que as aparências enganavam, tanto as suas quanto as dos outros. Ele sabia exatamente onde estava, sabia exatamente quem era e sabia que a justiça sempre chegava para quem tinha paciência. Não, jovem, respondeu com tranquilidade. São 15 milhões mesmo. Pode verificar a conta. Ninguém imaginava que aquele homem simples, de roupas humildes e jeito pacato, era o principal acionista do banco. A tempestade estava apenas começando, e Arthur Costa não fazia ideia do furacão que havia acabado de provocar. Para entender quem era realmente Elias Rodrigues, é preciso voltar 50 anos no tempo, quando o menino de 10 anos caminhava descalço pelos campos de uma fazenda que não pertencia à sua família. Nascido em uma família de trabalhadores rurais, Elias conheceu a pobreza de perto, mas não a amargura que ela costuma trazer. Seu pai, Joaquim Rodrigues, trabalhava de sol a sol em terras que não eram suas. Suas mãos calejadas carregavam o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Sua mãe, Dona Clara, costurava para fora até altas horas para complementar a renda familiar, seus dedos marcados por milhares de pontos dados à luz de lamparina. O pequeno Elias já ajudava na roça desde cedo, mas tinha algo que o diferenciava dos outros meninos da região, uma sede insaciável de aprender que parecia não ter fim. Enquanto os amigos brincavam após o trabalho, correndo pelos campos e pescando no riacho, Elias estudava à luz de lamparina. Lia tudo o que conseguia encontrar: jornais velhos que chegavam à fazenda com semanas de atraso, livros emprestados da pequena biblioteca da cidade, até rótulos de produtos que encontrava pelo caminho. Sua professora da escola rural, Dona Lúcia Silva, uma senhora de 60 anos que havia dedicado a vida à educação, foi a primeira a notar seu potencial excepcional. Esse menino vai longe, dizia ela para quem quisesse ouvir, com o orgulho que brilhava nos olhos cansados. Tem uma inteligência que não se ensina, é dom de Deus. Ela chegou a emprestar livros pessoais para Elias, sabendo que cada página seria devorada com a fome de quem via no conhecimento a única ponte para um futuro melhor. Aos 15 anos, quando muitos de seus colegas já haviam abandonado os estudos para trabalhar em tempo integral, Elias tomou uma decisão que mudaria sua vida. Pegou uma carona até a cidade grande, distante 80 quilômetros, e procurou trabalho como servente de pedreiro. Dormia em um quarto minúsculo que dividia com outros 3 trabalhadores. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 5 da tarde e ainda encontrava energia para estudar à noite em um cursinho popular. Aos 18 anos, formado no ensino médio com as melhores notas da turma, Elias fez uma promessa solene para si mesmo diante do espelho rachado do quarto onde morava. Sairia da pobreza, mas nunca esqueceria de onde veio. Nunca perderia a humildade que via como sua maior riqueza. Com o primeiro salário como pedreiro qualificado, fez algo que seus colegas consideraram loucura: comprou sua primeira ação da Petrobras. Eram apenas 10 ações que custaram quase todo o seu dinheiro economizado em meses. Mas ele tinha ouvido um empresário dizendo que era assim que os ricos ficavam mais ricos. As 2 décadas seguintes foram de sacrifício que poucos homens suportariam. Elias trabalhava como pedreiro durante o dia, enfrentando sol escaldante e chuvas torrenciais, e estudava contabilidade à noite, muitas vezes chegando em casa às 11 da noite, apenas para abrir os livros e estudar até a 1 da manhã. Cada centavo economizado virava investimento. Cada real poupado era uma semente plantada para o futuro. Enquanto os colegas gastavam em bebida, jogos e diversões, ele reinvestia absolutamente tudo. Aos 25 anos, conheceu Ana Lúcia, uma professora primária de coração generoso, que viu nele não o homem simples que era, mas o homem extraordinário que poderia se tornar. Ela o apoiava incondicionalmente, mesmo quando passavam meses comendo apenas arroz, feijão e ovo, mesmo quando ele chegava em casa exausto e ainda se sentava para estudar. Um dia isso vai valer a pena,
Elias dizia para ela nas noites mais difíceis, segurando suas mãos calejadas: não é só para nós, é para mostrar que gente simples, gente como a gente, também pode vencer nesta vida. O primeiro grande investimento veio aos 35 anos. Elias havia juntado centavo por centavo dinheiro suficiente para comprar uma pequena fazenda que estava sendo leiloada por dívidas. Era um terreno de 200 hectares, aparentemente sem valor, com pastagens degradadas e uma casa que mais parecia ruína. Os outros interessados riram quando viram o pedreirinho fazendo lances. Mas Elias viu algo que os outros não conseguiam enxergar: potencial infinito para a criação de gado e agricultura. Nos 5 anos seguintes, trabalhando 16 horas por dia, transformou aquela terra árida e abandonada em uma das fazendas mais produtivas e respeitadas da região. Introduziu técnicas modernas que havia aprendido em revistas especializadas, investiu em melhoramento genético do rebanho, diversificou as culturas. Os vizinhos que antes zombavam agora pediam conselhos. Com os lucros substanciais da fazenda, Elias começou a diversificar seus investimentos com a mesma paciência e sabedoria que havia transformado terra improdutiva em ouro verde. Comprava ações de empresas nas quais realmente acreditava. Investia em imóveis. Quando todos achavam que o mercado estava em crise, aplicava em títulos quando as taxas estavam nas alturas. Tinha um instinto natural para negócios que nenhuma universidade no mundo poderia ensinar. Era o instinto de quem conhecia o valor real das coisas. Aos 45 anos, Elias já era milionário várias vezes, mas absolutamente ninguém sabia. Continuava morando na mesma casa simples da fazenda, dirigindo a mesma caminhonete Ford velha que havia comprado usada 10 anos antes, vestindo as mesmas roupas humildes de sempre. Dinheiro não muda quem você é por dentro, sempre dizia para Ana Lúcia: se você era bom sendo pobre, vai ser bom sendo rico. Se era ruim sendo pobre, o dinheiro só vai mostrar isso mais claro. Foi nessa época que ouviu falar de uma pequena instituição bancária que estava passando por dificuldades. Os donos queriam vender, mas ninguém acreditava no potencial da empresa. Elias viu uma oportunidade. Comprou 30% das ações por um preço que todos consideravam alto demais. Nos anos seguintes, provou que estava certo. Com uma gestão focada em atender pequenos produtores rurais e microempreendedores, pessoas como ele havia sido, o banco cresceu exponencialmente. Elias nunca assumiu cargos executivos, preferiu ficar nos bastidores, mas suas decisões, como principal acionista, transformaram uma pequena instituição regional em um dos maiores bancos do interior. Aos 60 anos, quando poderia estar aposentado curtindo a riqueza, Elias fez algo inesperado. Comprou mais uma fazenda, ainda maior que a primeira, não por ganância, mas por amor à terra. É aqui que me sinto eu mesmo, explicava para os poucos amigos próximos. A fazenda se tornou seu refúgio. Acordava às 5 da manhã, tomava café preto e saía para ver os animais. Seus funcionários o tratavam como um fazendeiro comum, porque era exatamente isso que ele era, um fazendeiro comum que por acaso havia se tornado bilionário. Elias nunca ostentou riqueza. Não tinha jatinho particular, não morava em mansão, não frequentava clubes exclusivos. Sua única extravagância era uma picape nova a cada 10 anos. Usava o mesmo chapéu de palha há 15 anos, comprado numa loja de aviamentos da cidade. O dinheiro é uma ferramenta, costumava dizer. Pode construir ou destruir, pode aproximar ou afastar as pessoas, depende de como você usa. Nos últimos anos, havia notado algo preocupante. Suas próprias agências bancárias estavam se tornando lugares frios, onde funcionários tratavam mal clientes simples. Recebia cartas de reclamação toda semana, pessoas humildes que eram mal atendidas, pequenos empresários que eram menosprezados, aposentados que eram ignorados. Decidiu que era hora de ver com os próprios olhos o que estava acontecendo, não como principal acionista Elias Rodrigues, mas como fazendeiro simples Elias Rodrigues. A diferença, ele sabia, seria reveladora. Por isso estava ali naquela manhã na agência do centro da cidade, vestido com suas roupas de sempre, pronto para uma lição que Arthur Costa jamais esqueceria. Arthur Costa ainda ria da própria piada quando decidiu transformar aquele momento em uma demonstração de poder. Para ele, colocar pessoas no seu devido lugar era mais que diversão. Era uma forma de manter a ordem e hierarquia que considerava natural. Senhor Elias, disse Arthur, recuperando um tom falsamente profissional.
Para transferências desse valor, temos protocolos específicos. O senhor precisa de agendamento prévio no atendimento private, comprovação de origem dos recursos e uma série de documentações. Elias mantinha a calma. Jovem, essa é minha conta há mais de 20 anos. Nunca precisei de agendamento para movimentar meu próprio dinheiro. Ah, mas as regras mudaram. Arthur sorriu com malícia, principalmente para transferências acima de 10 milhões. É política interna para prevenir lavagem de dinheiro. Sofia, traga o formulário KYC completo para o senhor. Sofia se levantou rapidamente, claramente aproveitando o teatro. Claro, senhor Arthur. Vou buscar também os formulários de declaração de origem de recursos e capacidade econômica. Outros funcionários começaram a se aproximar, atraídos pelo que parecia ser um procedimento especial. Beatriz, a supervisora, se juntou ao grupo. Problemas, Arthur? Não é problema, Beatriz. Apenas seguindo protocolos. Este senhor quer transferir 15 milhões sem documentação adequada. Dr. Fernando Mendes, que aguardava na fila VIP, suspirou audivelmente para todos ouvirem. Esse tipo de situação atrasa o atendimento de todos. Por que não encaminham para uma agência mais apropriada? Doutor tem razão, concordou Patrícia Lima, checando o relógio de ouro no pulso. Existem cooperativas de crédito rural que atendem esse perfil de cliente. Arthur pegou uma pilha de formulários que Sofia havia trazido. Vamos precisar que o senhor preencha estes documentos. São apenas, ele contou teatralmente, 17 formulários. E também precisaremos de cópias autenticadas de comprovante de renda dos últimos 5 anos, declaração do imposto de renda, comprovante de propriedade rural. Sem contar, Sofia acrescentou com um sorriso venenoso, que transferências acima de 10 milhões só podem ser processadas com 48 horas de antecedência por questões de segurança. Carlos, o segurança, deu um passo à frente. Senhor Arthur, se o senhor não tem a documentação, talvez seja melhor voltar outro dia. Está gerando desconforto aos outros clientes. Ricardo Santos, o empresário, balançou a cabeça com desaprovação. É exatamente isso que acontece quando se mistura clientela. Cada um no seu quadrado, não é mesmo? Elias olhou para a pilha de formulários, depois para os rostos ao seu redor. Todos esperavam que ele se intimidasse, que saísse constrangido, que conhecesse seu lugar. Mas Elias conhecia muito bem seu lugar, e era exatamente ali. Jovem Arthur, disse Elias calmamente. Me parece que vocês estão criando obstáculos que não existiam quando abri minha conta aqui. Esses formulários são necessários para todos os clientes ou apenas para quem vocês acham que não merece estar aqui? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Arthur sentiu um desconforto momentâneo, mas rapidamente retomou sua arrogância. São procedimentos padrão, senhor Elias. Se o senhor tivesse movimentação regular de valores altos, já conheceria os protocolos. Que estranho, Elias murmurou, tirando o celular simples do bolso. Porque na semana passada transferi 20 milhões desta mesma conta para a compra de uma nova fazenda, e não precisei de nada disso. A agência mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Arthur empalideceu. Sofia deixou cair os formulários. Beatriz arregalou os olhos. 20 milhões. Arthur gaguejou. Mas isso é impossível. Nossos sistemas teriam registrado. Teriam. Elias o interrompeu, com um sorriso sutil. Ou talvez o sistema de vocês não esteja preparado para reconhecer um cliente que prefere a discrição. Ele discou um número no celular. Alô, Dr. Almeida. Sou eu, Elias. Estou aqui na agência central. Parece que o gerente Arthur Costa e sua equipe estão com algumas dificuldades para processar uma transferência simples de 15 milhões. Poderia, por gentileza, lembrá-los de quem eu sou. Do outro lado da linha, uma voz grave e autoritária respondeu. A conversa era inaudível para os presentes, mas a expressão de Arthur mudou de arrogância para pânico, depois para um medo gélido. Ele ouvia, seus olhos fixos em Elias, como se visse um fantasma. Sim, Dr. Almeida. Entendido, Dr. Almeida. Imediatamente,
Doutor Almeida. Arthur desligou o telefone, as mãos tremendo. Senhor Elias, eu não sabia. Não sabia o quê, jovem? Elias perguntou, com a voz ainda calma. Que o principal acionista do banco, o Dr. Elias Rodrigues, gosta de visitar suas agências de vez em quando para ver como seus clientes são tratados. O choque foi palpável. A agência inteira parecia ter parado de respirar. Sofia, Beatriz, Dr. Fernando, Patrícia, Carlos, Ricardo. Todos os rostos antes cheios de desdém agora estavam pálidos, seus olhos fixos no homem de chapéu de palha. O homem que eles haviam humilhado era o dono do banco. Eu sou o Dr. Elias Rodrigues, ele repetiu, sua voz agora carregada de uma autoridade silenciosa. E acabei de presenciar uma demonstração lamentável de arrogância, preconceito e incompetência. Arthur, você está demitido. Sofia, Beatriz, vocês também. E quanto aos senhores, ele olhou para os clientes que haviam zombado. Espero que esta lição sirva para lembrar que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se veste, mas pelo caráter. Em questão de minutos, a agência foi tomada por uma equipe de segurança e executivos do banco. Arthur, Sofia e Beatriz foram escoltados para fora, seus rostos vermelhos de vergonha. Elias, com a mesma calma de sempre, sentou-se no balcão de atendimento. Agora, por favor, podemos prosseguir com a minha transferência. O incidente se espalhou como um incêndio. A notícia do fazendeiro bilionário que demitiu a equipe de uma agência inteira se tornou lenda. Mas a história de Elias Rodrigues era muito mais profunda do que um simples ato de justiça. Era a história de um homem que nunca esqueceu suas raízes, que usou sua riqueza para construir, não para ostentar. Dr. Fernando Mendes, o advogado mais velho e sábio, foi quem melhor processou a lição. Procurou Elias algumas semanas após o incidente e teve uma longa conversa sobre privilégio, educação e verdadeira sabedoria. Um diploma pode fazer de alguém um profissional competente, mas só a humildade faz de alguém uma pessoa sábia, Elias lhe disse. A partir daquele dia, Dr. Fernando começou a atender gratuitamente famílias carentes, descobrindo que medicina não era apenas sobre curar corpos, mas sobre tratar pessoas com dignidade. A transformação mais bonita, porém, aconteceu com Clara. A jovem, que havia defendido um desconhecido por princípio, descobriu que pequenos atos de coragem podem mudar o mundo ao nosso redor. Sob sua liderança, a agência implementou programas de educação financeira gratuita para trabalhadores rurais, microcrédito para pequenos empreendedores e atendimento prioritário para idosos e pessoas com deficiência. Sabe o que aprendi? Clara disse a Elias durante uma de suas visitas. Aprendi que liderança não é sobre estar acima das pessoas, é sobre estar ao lado delas. Um ano depois do incidente, Elias decidiu fazer uma última visita disfarçada à agência. Chegou vestido com as mesmas roupas simples, observando como seria recebido pelos novos funcionários que não o conheciam pessoalmente. O que viu o encheu de orgulho. Cada funcionário o cumprimentou com gentileza genuína. Ofereceram-lhe água, perguntaram como podiam ajudar. Trataram-no com o mesmo respeito que dedicariam a qualquer cliente. Quando finalmente se identificou, a surpresa foi seguida não de constrangimento, mas de alegria. Haviam tratado bem o principal acionista, não porque sabiam quem ele era, mas porque haviam aprendido a tratar bem todas as pessoas. Naquela noite, de volta à sua fazenda, Elias se sentou no alpendre e contemplou as estrelas. Ana Lúcia, sua esposa, trouxe-lhe um café e sentou-se ao seu lado. Valeu a pena? Ela perguntou. Elias sorriu, aquele sorriso sereno de quem havia plantado sementes de transformação. Mais que valeu. Descobrimos que é possível mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. E às vezes tudo o que precisa é alguém com coragem suficiente para mostrar que o rei está nu. A lição havia sido aprendida. A justiça havia sido feita e, mais importante, vidas haviam sido transformadas. Não apenas as dos arrogantes que aprenderam humildade, mas também as dos humildes que descobriram sua própria força. E Elias Rodrigues, o homem simples de chapéu de palha, havia provado que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de levar outros e criar um mundo mais justo e respeitoso para todos. Esta história nos convida a refletir sobre como muitas vezes só valorizamos as pessoas quando é tarde demais. Se esta mensagem tocou você, compartilhe e deixe seu comentário sobre o que você faria nesta situação.
Sua opinião pode inspirar outras pessoas. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo.